meus amores, bom dia, como é que vocês estão? Primeiramente eu quero desejar uma ótima quinta-feira a vocês, tá certo? Que seja maravilhosa. E segundamente, eu quero pedir desculpa a vocês pela voz, porque tia tá um pouquinho rouca, que a garganta de tia não tá muito legal, tá certo? Então, se sair um pouquinho baixinho, vocês já sabem qual é o motivo, tá bom? Mas também não deixei de vir aqui gravar a aula de vocês. E na nossa aula de arte de hoje, para fechar o ciclo dos artistas consagrados, né, dos artistas famosos, nós vamos falar sobre, Pablo Picasso, tá certo? Pablo Picasso era um artista, ele nasceu na Espanha, tá? Mas se foi naturalizado francês, tá bom? Então vamos lá conhecer um pouquinho sobre Pablo Picasso. Primeiramente o nome dele, que é um nome muito grande, tá? Que eu vou ler para vocês, que é Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de Luz Remédios Cipriano de La Santíssima Trindade Ruiz e Picasso. Que, imagine se a gente tivesse um nome gigante desse quando a gente fosse aprender, hein, na escola. Ia ser difícil, não ia ser não. Mas ele resumiu esse nome, quando ele se tornou artista, só para Pablo Picasso, tá certo? Ele nasceu no dia 25 de outubro de 1881 em Málaga, na Espanha. Seus pais se chamavam Maria Picasso Lopes e José Ruiz Blasco, tá certo? O pai dele era pintor e desenhista. Foi daí, que ele tirou a inspiração para se tornar pintor também. Ele, além de pintor, era escultor e desenhista. E seu trabalho influenciou e transformou o rumo da arte naquele século, que era o século XX, tá bom? Aos 15 anos, seu primeiro quadro, denominado A Primeira Comunhão, tá? Foi aos 15 anos que ele pintou o seu primeiro quadro, tá bom? A obra de Picasso é muitas vezes classificada por períodos. O primeiro período foi o período azul, que foi do ano de 1901 a 1904, onde ele usava muito a cor azul e as cores frias. O segundo período foi o período rosa, entre 1905 e 1907, onde ele utilizava muitos tons de rosa e de laranja, tá? O terceiro período foi o período africano, entre 1907 e 1909, onde ele fazia pinturas inspiradas na África, tá certo? E o quarto período foi cubismo analítico, entre 1909 e 1912. Usava as cores marrons monocromáticas, ou seja, vários tons de marrons, tá certo? Cubismo sintético foi no ano de 1912 a 1919. Usava papel de parede ou jornais com cola branca. Ele misturava o papel de parede ou jornais com a cola branca e fazia seus quadros, tá certo? E ele faleceu no dia 8 de abril de 1973 em Montgis, na França, que era o atual país onde ele morava, onde ele, como tinha dito no começo, ele era espanhol, mas se naturalizou francês. Ele foi casado 3 vezes e teve 4 filhos, tá certo? E aqui, vamos ver algumas obras dele. Temos aqui, Velho Judeu e o Menino, de 1903, que foi no período azul, que tia falou. Aqui, A Família de Saltimbancos, de 1905, que foi no período, rosa, tá? E aqui, A Cabeça do Homem, de 1907, que ele fez, no período onde ele fazia coisas da África, tá certo? Então essa foi a nossa aula de arte de hoje, finalizando sobre os nossos artistas famosos. E a nossa atividade, no segundo ano, está na nossa folhinha, tá certo? No nosso conjuntinho de folhinha. E do terceiro e quarto ano, tia vai botar lá no nosso grupo, para vocês fazerem no caderno de desenho a atividade, tá certo? Beijos, uma ótima quinta-feira e até amanhã.